Olá pessoal, mais uma vez, bom dia. Bom, essa semana, além das atividades corriqueiras, né, da semana, a gente vem com... Vamos buscar aqui as atividades aqui no WhatsApp, né? Aqui, ok. Atividades, parte virtual, de 9 a 13 de agosto de 2021. O espaço aqui para colocar o nome, tá? Resposta curta, nome completo com as iniciais maiúsculas, né? Vamos trabalhar isso. Elas não estão numeradas. Elas é ler e responder. É naquele sistema de prova, de provinha virtual que a gente marcou, só que são atividades, tá? A gente vem aqui com memes. O que é um memes? É uma forma engraçada, humorada, também uma crítica, né? De forma divertida e muitas vezes não muito divertida para quem está sofrendo a crítica, né? No caso, o memes, ele tem toda uma relevância social, todo voltado no campo da internet, tá? Então aqui nós estamos vendo aqui um jogador de futebol do Flamengo muito conhecido, Gabriel, né? Mais conhecido como Gabigol, tá? Hoje tem gol de todo mundo, tá? Para quem vivencia o meio do esporte, né? Entende bem. Mas aqui é de política, de time, de novela, de religião, tá muito fácil. Mais um memes aqui que é muito protagonizado, né? A Mona Lisa, né? De Leonardo da Vinci, que a gente desenvolveu atividade no semestre passado, né? O memes abaixo traz uma observação sobre o que, gente? Olha só. Gente, não se preocupe, eu juro que tenho renite. Não é coronavírus. Depois que veio o coronavírus, espirrar na rua ou em alguns ambientes fechados, né, público, como restaurante, igreja, as pessoas já olham as outras pessoas com um certo olhar desconfiado. Será que aquela pessoa está, né, com aquela doença? Então, é só marcar a questão, tá? Essa imagem é muito comum nos desenhos animados, algumas histórias em quadrinho, tá? Pesquisem. A imagem a seguir geralmente demonstra que alguém pode ter tido, olha lá, entre as opções, né? Bem simples, que uma lâmpada, né? Geralmente é uma dor de cabeça, um surto de calor, uma dor apenas em geral, ou uma ideia. Gênero textual pensamento, considerado o primeiro gênero textual como expressão dos sentimentos. Marque a correta. Qual é o contrário de desconfiança? Aí tem uma imagem aqui de Albert Einstein, né? Esse ser, né? Super, mega inteligente, né? Que foi, né? No caso, primeiro dever. Deixa eu aqui colocar aqui, fugiu aqui. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então, qual é o contrário de inteligência? Dúvida, confiança, temor ou tristeza? Gênero textual que o personagem Snoopy, né, está tentando escrever deve ser composta por local e data, saudação, introdução, corpo do texto, né, que é a história que você vai desenvolver, aquilo que você está contando que está acontecendo com você, geralmente de uma forma mais informal, né, pessoal, despedida, assinatura no final. Estamos falando sobre, olha lá, ele começa assim, ó, né, a saudação, querida namorada. Isso é muito impessoal. Ela colocou que é impessoal, né? Mas faz parte da historinha lá do Snoopy, né? Acho que você devia chamá-la de alguma coisa mais carinhosa. Aí ele veio, querida pão de ló com cobertura. Será que ele entendeu bem o que ela queria dizer, né? Ou ela o deixou mais confuso ainda? Então, esse gênero textual é o que? Uma carta, uma bula de remédio, cartaz, lista de compra. Lista de compras é só pensar. Nós vamos enviar para alguém assinado, tudo bonitinho, cartaz, uma bula de remédio. Olha as questões, né? O gênero textual a seguir trata-se de, olha lá, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato.
é um trocadilho, né? Que geralmente cães e gatos, né, dependendo da forma como são criados, eles não se dão muito bem, né? Isso é o fator humano que determina. E muitas das vezes o instinto animal, quando eles estão livres, soltos na rua, não são criados por uma pessoa, por uma família em especial. É um convite, um manual de instrução, um anúncio publicitário, fábula. Cuidado que assim, as pessoas muitas vezes confundem convite com anúncio publicitário. O convite ele tem que ter data, local, né? Como é que você vai receber um convite para ir a uma festa de aniversário se você não sabe a hora que vai começar, o dia, o local, né? O endereço completo, o número da casa, tá? Então, assim, cuidado para não confundir. Vamos verificar aqui. Isso. Se deu uma travadinha aqui, como se eu fosse consertar, tem que abrir a imagem aqui novamente. Coisas da rede. Deu uma travada, mas a gente continua. Então vamos lá, bola para frente. Bom, o gênero textual, pensamento a gente já falou. Personagem do Snoopy. Aqui, o gênero textual que o personagem Snoopy, né? Vamos voltar lá mais uma vez. Foi difícil aqui. Nós temos um ponto de interrogação, né? Aqui, ó. Ponto de interrogação é uma representação gráfica de dados numéricos ou alfanumérico. O que são alfanuméricos? A gente trabalhou no semestre passado, quando tem letras e números juntos. Decodificação dos dados é realizada por um tipo de scanner, tá? Aqueles scanners mais comuns que são os leitores, leitor de ponto de interrogação. Está escondendo o nome dessa imagem que está abaixo, que você já sabe que nós já trabalhamos sobre ela, tá? Normalmente emite aquele sinal vermelho, aquele raio de luz vermelha, né? É emitido aquele scanner que identifica o produto, ali sai o preço, sai toda a característica do produto que ele já foi cadastrado naquele local que você está comprando. Muito fácil, vamos passar por essa. Gênero textual fatura. Aqui para vocês fica mais fácil para vocês ampliarem. Quando eu mexo aqui para ampliar, ele desconfigura aqui, tá? Mas é uma conta de energia e na barrinha azul dentro ali da imagem da fatura tem um mês de referência dessa fatura, tem a setinha apontando para ela, tá? É só identificar porque nós estudamos isso na semana passada, tá? O ano é de 2018, recebeu o mês. Aí tem mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 que vocês identificaram na semana anterior. A Austrália levou para os jogos 22 jogadores e 7 pessoas da equipe técnica. Quer saber o total de pessoas por enquanto e são 45 lugares. Se essas 22 mais 7 pessoas ocuparam um determinado lugar que você somou a quantidade que se deu e são 45 lugares, vai sobrar lugares. Quantos lugares sobrarão? É só marcar. Aí tem a questão aqui do vestuário, né, que há 12 camisas, e em outro há o dobro dessa quantidade. Então vocês vão descobrir o dobro de 12, tá? E marcar. O menor percentual de peso apresentado no gráfico da pizza. Esse é o chamado gráfico da pizza, tá? Aí tem o sobrepeso, euforia, magreza, obesidade, tá? Aí quer saber o menor percentual. Qual deles aparece com o menor percentual? Você vai lá e marca. Aqui, os carboidratos são também chamados de açúcares. É um perigo. Muitos alimentos possuem carboidratos, inclusive a aveia, né? Então, assim, você consome em demasiado, né? Em quantidade exagerada, né? Os vários carboidratos que consumimos durante o dia, durante o mês, durante o ano, vai chegar um momento que o corpo ele não vai suportar e algumas pessoas ficarão intolerantes, né, ao glúten. Muitas pessoas poderão ficar intolerantes, né, ou alérgicos em relação ao carboidrato, evitar, né? E como esses alimentos, muitos deles se transformam em açúcares dentro do nosso organismo, mesmo quando você não consome o açúcar, né, a pessoa pode ter uma predisposição a diabetes, né? Às vezes tem membros da família, pai, mãe, o avô, bisa,
né, que passa isso, né, de pai para filho, e você também não é diferente. Aí você vai olhar, se dá uma ampliada na imagem, né, e verificar qual a quantidade de carboidrato que está demonstrando nessa tabela nutricional e marcar a opção. Muito simples. Heloísa resolveu o seguinte desafio matemático e acertou. 3 vezes 10 mais 20 mais 9, e você coloca a resposta correta. Aqui é o gráfico de barras, tá? O Brasil em Sydney 2000, que foi a Olimpíadas de Sydney, ganhou quantas medalhas? Então, quer saber quantas medalhas ganhou no ano de 2000, tá? Você olha o gráfico de barras, até onde ele tiver crescido, tem a quantidade lá do númerozinho daquela linha, e marca que ele está bem aqui. Bom, assim como a fatura, o carnê também é um gênero textual de interpretação de dados. A gente trabalha com números. O valor total cobrado nessa parcela é de R$300, já foi dada essa informação. No canto superior direito, então, uma questão assim, eu estou olhando para o celular, eu vou ampliar essa imagem, vou lá no canto superior, que é a parte de cima, no lado direito daquilo que você está olhando, né? É só marcar. Exemplo, 1/7 é um número fracionário, um sétimo, né? Significa que são 7 parcelas no total, que essa aí é uma delas. Mas ali no carnê, é claro que eu não coloquei exatamente o número fracionário que está indicando. Então, o último número, depois da barrinha, ali no caso 7, seria uma quantidade de 7 carnês. Mas o número lá é outro, tá? Então, verifique que está muito simples. Gênero textual fábula. Você já conhece, já trabalhamos antes. Outros professores já trabalharam com vocês no passado, né? Nos traz importantes ensinamentos. Essa é a função social, né, desse gênero textual. Os ensinamentos que vêm com a moral da história lá no final. Toda fábula tem uma moral da história. Essa história é muito interessante, tá? A leiteira. Ela é também conhecida como a menina e o balde de leite, tá? Aí você vai lá e marca a opção, que está muito legal esse texto. Aqui o mosquito pousou no chifre do touro sem permissão. O touro, percebendo tal ato, quando que o touro percebeu que o mosquito lhe pousou, né? Se você ler a historinha, você vai perceber como isso aconteceu. O gráfico de barras traz, mais um gráfico de barras, traz a quantidade de torcedores por time. O time com o menor número de torcedores é muito simples, pessoal. É só observar o menor tamanho das barras ali e marcar, tá ok? Aqui nós temos a figura do candelabro, tá? Ele também tem outro nome, ele tem 7 braços para 7 velas, evidentemente. Entre os hebreus, o castiçal de 7 braços tem o nome de menorá, símbolo da luz divina, e corresponde à árvore de luz sagrada da Babilônia. Entre os celtas, o candelabro era uma representação da luz da vitória e por isso simboliza também os guerreiros empunhando suas lanças. Hoje em dia temos luz elétrica para iluminar nossas casas e ruas. Mas qual empresa cobra energia em seu município? Pessoal, isso aí a gente busca, a gente vai lá na linha do tempo, de como algumas coisas eram num determinado período, e trazemos à tona aquilo que hoje nós temos, né? A luz elétrica, que nós tínhamos muito tempo atrás, a lâmpada incandescente, vem a fluorescente, a LED e outros tipos de lâmpadas, né? E tem algumas cores que são consideradas quentes ou frias, tá? Que a gente vai trabalhar isso mais adiante, tá? E a questão Neoenergia, Companhia Energética de Brasília, CELG, Enel, procura a conta de energia da sua casa. Isso é pesquisa, isso é estudar. Não simplesmente não tenha a resposta de seus pais. Confira, tá? Pais, façam seus filhos conferirem. Se der a resposta para eles de maneira crua, isso não é aprendizado, isso é algo emprestado. Você, com a preguiça que tava de
dá a quantidade a conta de energia, o que acontece? A criança não teve essa oportunidade de pegar a conta na mão, de verificar por si só, onde procurar o nome, né? Qual dentre as opções apresentadas é a única considerada como iluminação natural? É muito simples. Natural é aquela que não depende da gente, né? A gente a recebe simplesmente de forma gratuita. O Brasil tem 27 unidades federativas, as chamadas UF, sendo a única sem capital o Distrito Federal. O Distrito Federal não possui capital, o DF. Lembrando que capital foi terra de Goiás. O que foi terra de Goiás? Distrito Federal, Brasília, né? Foi construída em cima, que um dia já foi Goiás. Goiás possui 246 municípios e Lusiânia é um deles. Pesquise e marque o que significa CEP. Aí eu já vou até orientar vocês. É o Código de Endereçamento Postal, que tem a ver com endereço. Sem o CEP, o carteiro não consegue achar a sua rua. A sua cidade, né? Tem que ter o CEP, senão fica incompleto. A água vem das chuvas. Cai sobre as matas e solos. É absorvida. O que é absorver, né? A terra puxa, né? É absorvida pela vegetação, tá? E por evaporação, o que é evaporar? Volta para a natureza, sobe. Evaporação e transpiração das plantas. Volta para a atmosfera. Muitas mais chuvas acontecem e são formadas as nascentes, rios e lagos. Olha aí como foram formados, como é formado. Desses mananciais captamos a água que vai passar nas estações de tratamento e chegar limpa às nossas casas. Ainda assim, né, gente, ainda temos a necessidade de filtrarmos a água, né? Marque entre as opções abaixo qual foi a segunda informação sobre o caminho da água até nossa casa. Então eu li o texto, aí as informações elas estão trocadas. Qual foi a segunda informação que o texto te passou? Por exemplo, chegar água limpa em nossas casas. Será que foi a primeira informação? Foi a última? Foi a terceira informação que o texto passou? Eu quero que vocês descubram a segunda informação. Pesquise no Google e anote em seu caderno. Vocês vão anotar essa tabela em seu caderno, tá? De ciências, o que é esgoto. Pesquise no Google o que é esgoto e anote no caderno de ciências, tá? Não é simplesmente só responder e passar em branco, não, tá, gente? Aproveite e marque a única opção em que todos podem ser utilizados na rede de esgoto. Aqui nós temos o que pode e o que não pode passar pela rede de esgoto. Então, por exemplo, essa primeira opção aqui, papéis, saco plásticos, fraldas, eles não podem passar na rede de esgoto. Não é legal, tá? Então essa opção eu não vou marcar. Vai ter que ser aquela opção que todos podem passar na rede de esgoto. Então, de um lado pode, do outro não pode. Então você verifica. Cuidado que tem algumas questões, algumas opções que elas estão misturadas. Conforme a imagem, temos um ritual muito simples, né, gente? Gente, a escala de Bristol. A escala de Bristol, ele existe, poucas pessoas estudam isso na escola, né? Aquilo que chamamos de cocô, de merda, né? Bosta. As pessoas têm medo de falar. Às vezes, quando a pessoa está com raiva, é mais fácil, é mais interessante falar bosta, merda, cocô, caca, titica. São todos, digamos, adjetivos inventados, criados para relacionar a cocô, tá? Porque na verdade cocô é uma massa, um bolo fecal, né? São fezes, né? Que extraímos, né? Que sai do nosso corpo, que precisamos expelir do nosso corpo, né? Porque faz parte do processo humano, tá? Então, a escala de Bristol é uma escala estudada. Vamos ver o que é isso? Uma forma rápida de avaliar se suas fezes estão normais e observar a escala de Bristol de consistência das fezes. Trata-se de uma escala médica desenvolvida na Universidade de Bristol, Inglaterra,
Para classificar a forma das fezes humanas em 7 categorias, marque a opção que representa o tipo 3 na escala de Bristol. Então está enumerada lá de 1 a 7, você vai ler a número 3 e você vai marcar a número 3 nas opções. Simples. Só mais um detalhe. Quando realizamos exames de fezes, né? A gente não fala exame de cocô, exame de fezes, tá? Os médicos não fazem simplesmente porque achou isso ou aquilo. Eles estudaram e por eles, nos estudos deles, né, desses médicos, proctologistas, etc., né, a questão da escala de Bristol. Um perigo, tá, gente? Aqui nós temos uma imagem de proibido usar toalhas alheias, né? Então, o compartilhamento de toalhas pode levar... Olha, ficou uma falha aqui, tá, gente? Pode levar à contaminação pelo vírus HPV, que afeta a pele e pode provocar câncer. O vírus do papiloma humano consegue sobreviver no tecido e infectar uma pessoa não contaminada. Para eliminar esse risco, o ideal é esticar a toalha depois do uso e trocá-la em menos de uma semana. Tem gente que usa a toalha em uns 15 dias, tá? Assinale outro item da higiene pessoal que não deve ser compartilhado. Sobre os gatos, né? Ou felinos. Por que os gatos eram sagrados para os egípcios? Quando notaram que os gatos auxiliavam, né, a lidar com os ratos, os egípcios começaram a tratá-los como membros da família e verdadeiras divindades. Qual dentre os animais da lista não pertence à família dos felinos, dos gatos? Bem simples também, tá? Tem 3 aqui que tem um formato, claro, típico de um gato. Mas tem um outro que, apesar de ter 4 patas, é bem diferente. Os anéis entrelaçados são de cores diferentes, que representam cada continente, sendo o azul, Europa, amarelo, a Ásia, o preto, África, verde, Oceania e vermelho, as Américas. Por que as Américas? É o continente americano. Nós temos a América Central, a América do Sul, que é onde está o Brasil, e a América do Norte, por exemplo, os Estados Unidos, bem conhecido, né? Primeiro lugar no ranking aí, né? E eles estão bem aí. A pergunta é, o Brasil, né, ficou na 12ª colocação no quadro de medalhas nas Olimpíadas 2021. Em qual o anel o Brasil pertence? Simples. Pesquise e marque o único esporte que não é uma modalidade de competição olímpica, tá? Nós temos aí o skate, o surf. O surf também pode colocar um ezinho também, né? Para a nossa língua, não é uma palavra da nossa língua portuguesa, então é escrito dessa forma. Se colocar a letra E também não fica errado. Salto com vara, patins, tá? Nas atividades impressas também, né? Que eu passei para vocês essa semana, está falando claramente sobre isso. Vocês podem pesquisar no Google caso tenha dúvida ou me perguntarem. Dia do Estudante, 11 de agosto. A história de como surgiu o Dia do Estudante nos remete à data de 11 de agosto de 1827, quando o imperador Dom Pedro I instituiu no Brasil os 2 primeiros cursos de Ciências Jurídicas e Sociais do país, em São Paulo e Olinda, mais tarde transferido para Recife. Em 2021, um estudante no 4º ano, se estudar sem reprovar uma série por ano, para chegar ao 9º ano, em qual ano você alcançará? Vocês, turma, 2021, vocês estão no 4º ano. Se vocês não reprovarem, quando vocês chegarem no 9º ano, né, considerando uma série por ano, que tem alunos que pulam de série, né, tem escolas, dependendo do desenvolvimento da criança, pula de série. Então, ano a ano você estudando, né, de um jeito normal, em que ano você chegará em 2021? Desculpa, no 9º ano. Então, gente, está muito simples. Eu espero poder ter contribuído também com essas
belíssimas atividades aí. Boa sorte, bons estudos.